Dia 2 de novembro é feriado nacional. Por quê? Porque nós comemoramos o dia de finados, ou seja, o dia dos mortos. E nós devemos falar sobre morte com as crianças? Se você gostar desse vídeo, por favor, ao final, dê um like. E também se inscreva no meu canal. Me ajude a fazer o meu canal crescer. Falar sobre morte não é um assunto fácil. Não é fácil para nós adultos. Aliás, nós adultos do mundo ocidental temos muita dificuldade, na maioria das vezes, de lidar com a morte. E se é difícil para nós, como é que deve ser com as crianças? Com as crianças tem que ser a maneira mais natural possível, porque a morte faz parte da vida. Todos os seres vivos nascem, crescem e morrem. E a criança pode observar isso já no dia a dia com as flores, por exemplo. As flores, elas são bonitas, depois elas vão ficando velhinhas e morrem. E a gente pode comentar isso. Pode comentar também sobre os animais de estimação. A criança vai observar, ela tem o cachorrinho vive uns anos, depois o cachorrinho morre. Eu já comentei num outro vídeo que há pais que falam assim, não, eu não quero mais ter animal porque meu filho sofreu muito quando ele viu o cachorrinho morrer. Mas isso é um treinamento da vida, das perdas que nós vamos ter. Então é bom que a criança passe pela experiência, é doída, a experiência de perder alguém que a gente gosta, mas depois a vida continua e isso leva a um amadurecimento da inteligência emocional. Quando eu era pequena, nós tínhamos muitos cachorros em casa e tinha um cachorro que tinha o nome de Teimoso. Ele era danado mesmo, a gente era bastante desobediente. E um dia eu saí com a minha irmã para ir até a padaria e ele veio atrás, mas ele foi atravessar a rua e um caminhão pegou o cachorro. Então foi uma tristeza. Primeiro eu fiquei muito revoltada com o motorista, mas depois fui me conformando e aí vi que realmente ele tinha morrido. E aí nós fizemos o enterro do cachorro e eu percebi que depois de enterrado ele não ia voltar mesmo. Então é uma sensação triste, mas é uma situação da vida e a gente precisa aprender com ela. Caso você tenha, sei lá, um peixinho na sua casa e o peixinho morre, não faça assim uma banalização. Quer dizer, morreu o peixinho, joga fora. Não, o jeito que a gente trata aquele que morreu mostra respeito, mostra consideração. Mesmo que for um simples peixinho, você fala com a criança, ele morreu, então onde nós vamos colocá-lo? Se você tiver condição, faz um enterrozinho dele, tem um sentido simbólico, essa ideia da despedida para a criança ir se acostumando com isso. Pode ser que a criança tenha curiosidade sobre a morte, sabendo que morreu o avô de um amigo, e aí você vai responder com maior naturalidade sobre o que você acha da morte. Claro, segundo as coisas que você acredita. Tem gente que acredita na vida após a morte, então essa pessoa vai dizer, olha, ele morreu, mas isso é uma passagem para outra vida, para a vida maior. Agora, se você não acredita na outra vida, você vai dizer, ele morreu, mas ele continua na nossa memória, na nossa lembrança, nas saudades que nós vamos ter. Falar isso assim com muita naturalidade para a criança saber que a morte não é um bicho de 7 cabeças, é alguma coisa que traz tristeza, mas que depois a gente precisa se levantar e retomar a vida apesar disto. Anos atrás, eu estava morando na casa do meu sogro, ele adoeceu e chegou a falecer. Então a minha caçulinha na época tinha 4 anos e ela gostava muito do avô dela. Então quando ele desapareceu da vida dela, ela ficou muito triste. Foi muito dolorido isso para ela. E eu cheguei a pegá-la algumas vezes na cama do avô com o relógio dele na mão. E quando eu pegava a minha filha com aquele reloginho na mão, aquela carinha assim, lembrando do avô, aí eu entrava e começava a conversar com ela sobre coisas boas que o avô dela tinha feito, cenas engraçadas. E com o tempo isso foi se diluindo e ela passou esta fase. E apesar dela só ter 4 anos, eu sempre deixei muito claro que o avô dela tinha morrido. Algumas pessoas que, querendo evitar o sofrimento da criança, falam assim, olha, o seu avô fez uma longa viagem. Isso não é verdadeiro e o pior, a criança tem expectativa que um dia ele vai voltar dessa viagem. Então a criança tem que saber que quando morreu, pelo menos não terá mais contato com a pessoa. E aí ela vai ficar trabalhando internamente isso até poder ultrapassar esta fase de luto que a gente não consegue pular. Ela vai ter o sofrimento, mas eu insisto com você, este sofrimento não vai fazer mal para a criança. Esse sofrimento vai amadurecer a criança. Ela vai ter a frustração e vai conseguir se recuperar no tempo certo e tocar a vida como tem que ser tocada.